Boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Richardson Miranda, Márcio Torres e José Amaral, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite, pessoal. Ih, fraquinho, vamos de novo? Boa noite. Aí, é com alegria que a gente tem que estar nessa casa, né? Afinal de contas, nós estamos na casa do Cristo, buscando conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Vamos saudar também os nossos amigos internautas que nos acompanham através das redes sociais e que todos tenham um bom estudo. Nessa noite de hoje, como a Rúbia bem já disse, é um tema livre, as perguntas de vocês, né? E dentro do nosso conhecimento a gente vai tentar responder. O Zé Amaral já vai começar respondendo, em seguida o nosso irmão Richardson. Bom estudo a todos. Boa noite, pessoal. Perguntinha interessante, já começando nossos trabalhos de reflexão aqui. Os espíritos sem esclarecimento afetam crianças de 7 meses ou as crianças recém-nascidas? Olha, todo ser humano, ao encarnar ou desencarnado, estão se afetando mutuamente em algum grau. Quando a gente sai pela rua, só de olhar uma placa, você está sendo afetado. Uma criança, ela é afetada por todos os espíritos que participam da família. Geralmente, a família traz os seus espíritos, né, protetores, os espíritos que são afins. E dependendo do projeto dessa criança, ela tem uma proteção maior ou na quantidade necessária para que ela possa passar pelos seus processos de desempenho dos seus projetos existenciais. Agora, tem um fator também, é o seguinte, que crianças, às vezes, mudam o comportamento em determinadas faixas de idade. Até os 6 meses de idade, mais ou menos, a criança está montando o seu núcleo de personalidade. Então, elas se relacionam com o mundo de forma muito maleável. Elas vão com quem tem a mamadeira na mão e ficam felizes da vida. A partir dos 6 meses para frente, até um ano e pouco, elas começam já a ter noção do seu núcleo de pertencimento. Então, esse núcleo de pertencimento, elas vão começando a fixar as carinhas das pessoas que participam da vida dela. Então, é natural que a criança mude de comportamento, estranhando as pessoas que ela não tem convívio cotidiano e diário com ela. Então, fica aquela criança agressiva. Isso é normal e deve ser feito, por quê? Porque a criança está consolidando uma percepção de esse eu conheço, porque eu convivo com ele, e esse não, esse eu não conheço, então ela estranha. Tá, beleza. Tem uma palestra extraordinária da doutora Anete Guimarães a respeito desse assunto. A palestra chama-se Reencarnação. E se a gente observar esses comportamentos assim, por exemplo, às vezes a gente tende a interpretar como influência espiritual, e na maioria das vezes não é. A maioria das vezes as influências que as crianças sofrem são dos espíritos que estão no seu ao derredor mesmo, são espíritos da família. Porque há uma proteção muito grande à criança até a faixa de idade mais ou menos de 7 anos, que é quando consolida-se a reencarnação, propriamente dita, e aí ela começa a sua história de vida e vai até a adultez. O mais importante da gente observar é o seguinte, mesmo a gente sabendo que os amigos espirituais estão ali, os anjos da guarda estão ali para nos ajudar, para contribuir com a proteção da família, a gente precisa demandar isso. A espiritualidade trabalha como se fosse assim, se você quer ajustar alguma coisa na justiça, você tem que demandar. Então você tem que chamar um advogado, você tem que abrir uma ação,
Então, se você quer alguma coisa nesse sentido, a prece é fundamental, porque é através da prece que você movimenta, dinamiza energias e redes de ajuda, de apoio, para que você, né, obtenha o seu intento. Senão, os amigos espirituais deixam para saber até onde a pessoa aguenta sozinha. Até onde a pessoa aguenta sozinha, porque isso faz parte do nosso trabalho de conquista da humildade. A humildade faz parte do nosso ano letivo quase que diariamente. Todos os anos nós temos diariamente aulas de humildade, em todos os quesitos da nossa vida, dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Então a gente demanda e essa proteção fica sempre maior. Porque a criança, por ser mais frágil, qualquer energia negativa na casa, aonde que vai, né, ter mais efeitos essa energia negativa, energia nociva? Nos pequenos. Então, às vezes, a briga de marido e mulher, de pai e mãe, afeta quem? A criança. A criança aparece com a febre, sabe-se lá de onde, a criança aparece com uma doença de uma hora para outra, ninguém sabe de onde que vem. A energia que desequilibrou naquele ambiente familiar. Então, não esquenta a cabeça, mas ao mesmo tempo tenha em mente que a criança muda comportamento e nem sempre processos obsessivos. Quando há um processo obsessivo, ele é absolutamente visível. Ele é estampado no processo já uma assinatura de um processo de expiação ou de prova já bem definido. Mas no normal, no cotidiano, as crianças têm a proteção e nós, que somos os primeiros espíritos protetores, que somos os pais, os cuidadores, temos que prestar atenção nisso. Portanto, pedir ajuda para que elas recebam cada vez mais uma proteção mais segura. E prestar atenção, umas boas palestras, por exemplo, tem palestras do da doutora Anete Guimarães nessa área, que explica o desenvolvimento da criança e as alterações de comportamento, alterações significativas. Tem uma outra também que é do psicólogo, psicoterapeuta Ivan Capelato, que chama-se Infância, trata todo o trabalho de desenvolvimento da criança, já mais no aspecto da psicanálise. E aí, quem quiser ver, por exemplo, essas fases, né, para entender melhor a criança, porque entre 2 anos até 4 anos e meio, por exemplo, a criança entra numa fase em que a predominância é do sistema límbico. Então, a torta direita ela começa a ficar agressiva, porque ela é dona do mundo, ela está estabelecendo o seu território. Então, nessa hora, quando você tira essa criança do prazer dela, ela tem que dizer não, ela tem que dar birra. E quando a criança dá birra, você bota a mão para o céu e levanta a mão e fala, graças a Deus ela está normal, ainda não precisa de psiquiatra, ainda não precisa de psicólogo. E aí você tem que trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e falar, vamos tomar banho. E a criança, não vou. E você, mas eu quero que você vá tomar banho agora, mas eu não quero. E você arrasta ela, ela vem, torça para que ela venha arrastada, porque se ela vier arrastada, está normal, sua criança é saudável, agradeça a Deus e toque em frente. Tá ok? Boa noite. A pergunta é, ainda nascem espíritos novos? O espírito pode ter reencarnações em países diferentes, culturas diferentes, raças diferentes? A primeira questão que nós temos que pensar é que a idade do corpo físico não reflete a idade do espírito. Tá? Nós estamos no segundo plano, que é o de provas e expiações, que é um segundo nível de evolução. Antes deste plano, nós temos o mundo primitivo, que lembra a era, né, pré-histórica da Terra. Então, falar que espíritos recém-criados, né, do sopro do Criador, estão chegando aqui, né, neste plano de provas e expiações, o qual nós estamos, não. Todos os espíritos, né, recém-criados, eles começam a sua trajetória
muito antes, lá nesses mundos primitivos. Nós vamos vendo que, de acordo com a própria evolução material, ela acompanha a evolução espiritual. Então, nos primórdios dos mundos, quando os mundos foram formados, como a própria Terra aconteceu, que era até inóspito, não tinha condições de vivermos como vivemos hoje, porque era um ambiente com muitos gases tóxicos, a temperatura muito alta, onde que foram ocorrendo então as primeiras aglomerações moleculares, de seres ameboides, que depois evoluíram para formas mais complexas, se transformando os primeiros répteis, e consequentemente a isso, o próprio ambiente material ele foi evoluindo e foi se aperfeiçoando, ao mesmo tempo também que os seres recém-criados ali também estavam ligados a essas formas primitivas, porque é a partir delas que eles também vão construindo a sua forma perispiritual e caminhando rumo a essas etapas evolutivas. Então, os espíritos recém-criados não reencarnam aqui. Eles se reencarnam, então, começam essa trajetória nos mundos primitivos. Após, então, as suas experiências, as suas transformações, a sua evolução, eles podem, então, passar da fase do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, que é o qual nós estamos agora. Então, quando nós olhamos para uma criança, o corpo daquele espírito que ali está é novo, mas o espírito que está ali reencarnado, ele pode ser muito mais antigo, comparado em termos evolutivos, do que muitos de nós. Então, esse espírito ele vai estar numa condição que o corpo biológico, na fase da infância e da adolescência, impõe a ele algumas limitações, em detrimento da necessidade do desenvolvimento, do crescimento dessa estrutura biológica. Mas não significa que o espírito que aqui está, a idade dele é a mesma do corpo físico. Assim como também nós podemos ver um idoso, e o espírito deste idoso é um espírito ainda juvenil, em termos evolutivos. E às vezes um espírito que está numa fase aqui, no corpo de criança ainda, em termos evolutivos pode ser muito mais antigo. A espiritualidade nos traz algumas questões novas, mais esclarecedoras, que também se referem a nós que estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, somos repetentes. Como se nós estivéssemos matriculados lá numa série da escola e fomos reprovados. Então, no ano seguinte, nós temos que, de novo, nos matricularmos, até aprendermos todo o conteúdo e tirarmos boas notas nas provas e sermos aprovados para a gente passar para a série seguinte, não é? A grande maioria de nós que aqui está, então, somos repetentes. Já reencarnamos aqui várias vezes. Aí a espiritualidade nos traz alguns conceitos novos, que como eu disse para vocês, o plano material também evolui. Então a Terra ela está chegando então, no momento que a gente chama de transição planetária. Ela também está se modificando estruturalmente, então ela vai se transformar para ter uma nova condição, que vai deixar de abrigar espíritos de provas e expiações, como nós. E vai começar a receber espíritos de uma outra condição evolutiva, que nós podemos dizer dos espíritos em estado de regeneração, que é a próxima série, que nós estamos aí batalhando para tentar passar de ano para ir para ela. E os que forem reprovados aqui de novo, infelizmente aqui não voltarão mais. Aí a espiritualidade nos diz que isso já começou a partir do ano de 1999, que todo mundo ficou morrendo de medo com o bang do bilênio, que tudo ia parar, que o mundo ia acabar. O mundo realmente acabou, para espíritos repetentes. Nós somos a última turma que está aí. À medida que for desencarnando, vai ter que resolver lá do outro lado. Se tiver passado de ano, às vezes pode voltar aqui porque vai estar numa outra condição evolutiva. Agora, se tiver sido reprovado, vai ter que se matricular numa outra escola, que vai ser um outro mundo que não é a Terra mais.
Aí nós lembramos dos exilados de Capela, né? Que foram os primeiros que vieram para cá, quando Capela, que é um planeta que era de provas e expiações, se transformou num planeta de regeneração. E eles, então, tiveram que começar a vir para onde? Para a Terra, que tinha se tornado um plano de provas e expiações. E foram aí os vestígios dos astecas, dos maias, dos incas, dos egípcios, que são seres que, mesmo atrasados lá, aqui eram muito adiantados, né? E aí nós vamos seguindo no rumo da evolução. Então tem uma fala muito interessante que é: nós temos uma única existência, que é a espiritual, e muitas vidas, que são as vestes corporais que nós já utilizamos, estamos utilizando e utilizaremos. Então, quando pergunta, um espírito pode ter reencarnações em países diferentes? Sim. A grande maioria de nós, que é repetente aqui na Terra, já tiveram várias outras vidas materiais aqui na Terra e já tiveram várias outras experiências em culturas, países, línguas diferentes. Então, é interessante que quando, né, a grande maioria, quando desencarna e retoma a sua memória espiritual, eles conseguem encaixar toda essa história e ver todo o trajeto da sua existência espiritual. E aí relatar as várias vidas que tiveram, né? Ah, eu fui um índio, ah, eu fui um padre, ah, eu fui um negro, ah. Então, as várias vidas. Uma questão só que eu acho interessante que quando fala de outras vidas, né, todo mundo foi Cleópatra, né, todo mundo foi rei, ninguém foi baixo escalão, né? Aí eu falo, gente, desce um pouquinho, né? Porque não tem 1000 Cleópatras, não é possível ter tido 1000 pessoas que foram Cleópatra, né? Mas é o que a gente gosta aí de florear um pouquinho e dar um pouco de importância às nossas existências anteriores. Mas a importância maior que tem que ter são as experiências que tivemos e a evolução que alcançamos, que é o propósito maior aí das reencarnações. Temos uma pergunta. Fale-nos um pouco sobre a visão espírita do momento político do nosso planeta neste ano de 2017. Eu imagino que a pessoa deve estar se referindo a esse medo de uma terceira guerra, né? Esses testes lá na Coreia do Norte, dessas bombas de hidrogênio, né? Que é a bomba mais potente conhecida pelo homem. Né, ela é 10 vezes mais potente do que a bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, né, no final da Segunda Grande Guerra. Eu, particularmente, desconheço algum trabalho, alguma mensagem espírita se referindo a exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Se Zé, às vezes, tiver, o Richardson. Mas o que a gente pode falar pela experiência do conhecimento espírita é que nós temos que confiar em Deus. Né? Realmente nós estamos vivendo um momento crítico, um momento de tensão e de medo, porque nós não queremos uma terceira guerra, ainda mais regida a bombas nucleares, né? Que causa muito mais danos do que somente o local onde ela foi lançada ali, né? Por causa dos seus efeitos radioativos. Mas eu imagino que a ONU espiritual, viu, Zé Amaral? Ela tem uma ONU espiritual, onde os regentes do mundo espiritual, responsáveis pelos países, né? Para quem não sabe, cada país também tem seu presidente espiritual. O do Brasil, a gente sabe que é o Ismael, né? E eu imagino que deve ter uma organização, né? Presidida por Jesus, o nosso governador do planeta, e eles devem estar com a cabeça quente nesse momento, tentando intuir as nações a resolver isso pacificamente. Nós, enquanto espíritas, nós temos que orar muito, pedir muito, ter muita fé em Deus, mandar muitas vibrações de amor, muitas vibrações de discernimento, né? De paz, de bom senso, para que esses que estão lá presidindo essas nações, né, possam ter muita tranquilidade e pensar muito antes de tomar alguma atitude. Porque nós estamos tratando de vidas humanas, né? Apesar de imortais, que nós somos, espíritos imortais, a preservação da vida é importante.
Nós não estamos jogados ao léu, achando que Deus não pode não estar nos auxiliando nesse momento. O que nós temos que entender é que aqueles que lá estão presidindo as nações são seres humanos igual nós, falíveis, né? Cometem erros, que são seres, talvez espíritos, como diz o Richardson, espíritos jovens, rebeldes, ignorantes, que assumiram ali um posto de maior qualificação. E a gente tem que realmente orar muito, é o que a gente pode fazer nesse instante. Se o Richardson quiser me ajudar, ou o Zé Amaral, se tiver alguma coisa a respeito deste assunto, eu vou deixar aberto para eles, porque até onde eu consigo pensar, nós, enquanto espírita, nos resta orar e confiar no amor de Deus e na proteção do Cristo sobre nós. Mas é isso mesmo que tem que fazer, Márcio. Não tem que esquentar muita cabeça com... Porque às vezes, ao invés da gente vibrar numa condição energética que possa neutralizar a negatividade, as coisas, né, que podem atrair uma energia e pode ampliar e amplificar cada vez mais em energias negativas, a gente tem que jogar o equilíbrio para o outro ponto. A gente tem que vibrar amor, inclusive por quem está lá. Porque numa dessas a gente manda uma carga de amor bem substancial para esses indivíduos e eles dão um clique, intuem, são capazes de mudar a faixa vibratória em algum instante e aí recebe, né, lições de bom senso da espiritualidade. E tem gente no comando, Jesus está no comando. Nada vai acontecer que não seja necessário para o nosso crescimento espiritual, o crescimento espiritual do planeta Terra. É aí que a gente exercita a nossa fé. Então, até engatilhando uma pergunta, o processo da reencarnação, a pergunta é interessante. Qual a diferença entre reencarnação e encarnação? Encarnação seria a primeira vez e reencarnação seria a repetição da encarnação. Então, em todas as épocas da humanidade, a palavra reencarnação esteve presente, não no sentido, nesse sentido de reencarnação, mas no sentido parecido do processo, mas em cada povo teve. No Egito nós tivemos a metempsicose, palingenesia, na Grécia, ressurreição para o pessoal do Médio Oriente, né, Oriente Próximo, e reencarnação é um verbete criado pela doutrina espírita, para exatamente corrigir os equívocos que, porventura, ao longo do tempo, passaram a sugerir para nós, né, a respeito do conceito de que seja reencarnação. O conceito das vidas sucessivas sempre aconteceu, sempre existiram. Em todas as épocas da humanidade você vai ver isso aí lá. Desde Pitágoras, você vai ver o conceito das reencarnações lá, as vidas sucessivas. Os hindus. Bom, o que é mais importante é que quando cria-se a palavra reencarnação, encarnação é entrar na carne, a ação de entrar na carne. Reencarnação é ação de reentrar na carne. Quer dizer, as vidas sucessivas são determinadas a partir... Vidas sucessivas também é um equívoco a gente dizer, porque não existem duas vidas, existe uma vida só. A partir do momento que a gente é criado, só existe uma vida. Agora, essa vida é dividida em capítulos, né, parecendo uma novela, literalmente uma novela, uma série. Né, é uma série, né, que a gente vem em várias existências, é diferente. Várias existências numa vida. E essas várias experiências são determinadas ao longo das nossas reencarnações. Encarnação, a gente diz o seguinte, às vezes um espírito que está fazendo o seu processo evolutivo em outros planetas,
ao chegar no planeta Terra e encarnar aqui pela primeira vez, utiliza-se esse conceito. Ele encarnou na Terra. Por quê? Porque é a primeira encarnação dele aqui. Mas se ele voltar para cá, aí já é reencarnação. Tá ok? Eu acho que ficou mais ou menos simples isso aí. Aqui nesse planeta que eu conheço também é só Jesus. Jesus era o único encarnado aqui. Obviamente, ele executou o seu projeto de evolução, sabe-se lá onde. Eu gostaria muito de saber, mas a gente não tem condições de saber essas informações. E pela condição dele de coordenador, de orientador da evolução desse planeta, obviamente a gente mais ou menos tira uma ideia clara a respeito do que seja todo o nosso projeto reencarnatório e encarnatório. Duas pessoas antes de reencarnar combinaram de vir e servir e formar uma família e ter como principal caminho para essa existência atual evoluir juntos como esposo e esposa. No entanto, chegando aqui, decidem se separar e não prosseguir juntos. Nesse caso, eles estão estagnados? O que acontece com os prováveis espíritos, filhos? Não haverá mais o que fazer para evoluir, tanto quanto se tivessem decidido permanecer juntos? Primeiramente, tem que pensar que, quando nós estamos para reencarnar, nós nos preparamos no plano espiritual, traçamos o nosso plano reencarnatório, que é como se fosse o nosso plano de viagem para a nossa estada aqui. E nele nós vamos traçar tudo aquilo que nós necessitamos para evoluir. Quando nós traçamos o nosso plano reencarnatório, muitas das vezes ele pode se cruzar com o de outros espíritos, em determinados pontos cujo alguém ou aquele espírito tem algo que pode me proporcionar para evoluir, ou eu tenho para lhe proporcionar. Ou em outra situação, que os nossos caminhos se cruzam, porque eu e o Márcio teremos que nos encontrar, porque eu tenho uma situação de reparação com ele, de resgate para com ele, ou dele para comigo. Aí nós fazemos esse planejamento. Chegamos aqui, reencarnamos. E aí começamos a nossa viagem reencarnatória, a nossa estada aqui, e realmente chega naquele momento, conforme tínhamos planejados, encontramos com aquela outra pessoa, e aí firmamos um compromisso, de nos tornarmos um casal, porque através dessa união nós vamos proporcionar o que o outro tem, ali para ajudar na evolução, e até receber filhos, que são outros espíritos que necessitam vir para evoluir, e que algum desses espíritos que também vêm na condição de filhos, às vezes também tem algo para reparar conosco, ou a gente reparar com eles. Mas, em detrimento das situações aqui, podem ocorrer divergências, e nós resolvemos nos separar. E aí vem sempre esses questionamentos. Então essa união, essa proposta que tínhamos traçado, nós estamos quebrando-a, nós estamos aí descumprindo este compromisso, nós estamos trazendo prejuízos maiores? Não. Se chega no momento, a espiritualidade sempre nos orienta. Se as relações têm trazido mais mal do que bem, às vezes afastar, se separar, é o benefício maior. Então, aquilo que a espiritualidade sempre nos reforça: se você não consegue fazer o bem, não faça o mal. Mas é aquilo que eu tinha para resgatar. Tudo a seu tempo e a sua hora. É melhor, então, se afastar do que acumular novos débitos, do que piorar os prejuízos, se assim nós tivermos esse projeto aí de resgate. E quantos casais nós conhecemos que, quando estavam no compromisso juntos, não estavam dando certo, estavam causando prejuízo um para os outros, e principalmente para os filhos.
não é? Fazem esses filhos ficarem felizes, fazem esses filhos, às vezes, ficarem revoltados, seguirem caminhos errados, porque o casal se desorienta, né? E eles são um ponto de referência para os filhos, e aí os filhos ficam perdidos naquilo ali. E quando se separam, se tornam amigos, conseguem cuidar dos filhos, às vezes conseguem até ajudar um ao outro, como há casos aí que a gente vê que muitos no final da vida, o outro vai lá e o ajuda. Então essas questões de resgate, de reparação, elas podem ocorrer de diversas formas diferentes. Nós não temos que nos obrigar a um compromisso de relação, de estar junto, por causa de pensar que nós temos um resgate. Isso nós podemos fazer de diversas formas diferentes. Isso foi só uma opção que vocês escolheram. Uma forma que foi escolhida pelos dois de estarem vinculando ali uma relação afetiva para tentar terem a condição então de resgatarem. Mas isso não podem se formar como correntes. E sempre temos que seguir isso. Se estiver fazendo mais mal do que bem, então a separação é a melhor escolha. Não tem nada, não tem julgamento, não tem condenação. E tentar fazer isso para os dois encontrarem o seu equilíbrio, o seu caminho, e tentarem de outras formas, como aqui está falando dos filhos, buscarem essas reparações, esses entendimentos, esses direcionamentos, e evoluírem. Para quando retornarem para o plano espiritual, vão ver, olha, nós tentamos dessa forma, sendo casados, mas aí no Deus chegou um momento que nós nos separamos e fomos viver vidas separadas, mas conseguimos de outra forma reparar isso, até mais proveitosas. Ou será que é melhor ficarem casados e chegar ao ponto, como nós vemos aí, da violência doméstica, do assassinato? Eu acho que é muito pior. Quando nós orientamos casais, a gente sempre fala, olha, se a grosso modo tivesse falado que, nossa, se vocês se separarem, então, vocês estão descumprindo um propósito, então, depois vocês vão ter que reparar isso, seja melhor do que vocês acumularem novas dívidas, né? Eu acho que isso já sai no lucro. Se você parar onde que está ali, depois você retomar lá na frente com outra condição. Então, pense nisso, né? Não temos que nos prender a nada. Existem várias formas, várias portas aí diferentes. A pergunta fala assim, boa noite. Na sua opinião, por que temos muitas vezes acomodação e fuga de fazer uma reforma íntima? E por que me sinto mal, principalmente no dia pós-reforma? Bom, essa fuga é mais pelo comodismo, né, dos prazeres da matéria mesmo. Né? É difícil realmente trabalhar esse interior, essa reforma que nós precisamos fazer, que nós precisamos realizar. Né? Vencer a nós mesmos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né, os preconceitos, né? Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Essa guerra interior que nós temos que lutar contra nós mesmos todos os dias, a todo instante, né? Ela não é fácil, realmente. Abrir mão dos prazeres da matéria, dos prazeres que a vida carnal nos traz, para realmente viver aquilo que nós somos, espíritos, para a construção de uma vida depois da matéria, é complicado. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos entender que somos espíritos. É muito difícil a gente sentir que eu não sou esse corpo de carne, que eu não sou essa matéria que está aqui agora manifestando nesse planeta. Isso aqui é um estágio para que eu possa realmente aprender tudo isso. Porque o sentido da vida é preparar para a morte. Mas a gente não aceita isso, a gente vê a morte como uma tragédia, como uma fatalidade, como final. E não é um final, é um recomeço. Mas enquanto eu não conseguir entender e absorver que eu sou um espírito imortal, hoje, num corpo de carne, para aprender a vencer a mim mesmo, para que eu possa me melhorar, para quando eu voltar para o mundo espiritual, que essa é a maior certeza que nós temos da manhã, que é o nosso retorno ao mundo espiritual, eu possa ir para um plano mais suave,
um plano mais harmônico, um plano mais de paz. Esse é o objetivo da vida. Então essa dificuldade que nós temos é justamente por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? De querer viver os prazeres. E a pessoa completa assim: e por que sinto mal principalmente no dia pós-reforma? É porque a reforma não existiu. Essa reforma ela não faz no estralar de dedos, do dia para a noite, não. Isso é um processo lento, é um processo trabalhoso, é um processo que exige vida. É um processo de construção. Quantas vezes a gente já se sente bem, a gente começa a frequentar aqui uma casa espírita, a gente escuta as palestras, a gente fala: nossa, que delícia, eu vou me tornar uma pessoa boa, eu vou me tornar uma pessoa pacífica, mais caridosa, mais amorosa. Aí vira a esquina no trânsito, um cara te fecha, você manda ele para aquele lugar. E já os cabelos até arrepia. Adiantou? Não adiantou. Quantas vezes a esposa, o marido, os filhos nos aborrecem e a gente perde a cabeça? Quantas vezes eu ainda me estresso com o trabalho, com as dificuldades, com a falta de dinheiro, com os conflitos que a vida exige de mim? Porque os conflitos é uma exigência de vida. Porque neles é que eu vou me trabalhar, é que eu vou me construir, é que eu vou me observar. Se não fossem os conflitos, nós estaríamos estagnados. Lembra? Relacionamento é um ato de relar, de tirar arestas, de tirar aquilo que já não me serve, que não é bom, que me faz mal. Uma reforma íntima, quando ela é completa, quando ela é concretizada, não tem como eu me sentir mal, porque ela já começa a fazer parte de mim. Uma pessoa caridosa é caridosa, ela nunca vai deixar de ser caridosa. Uma pessoa benevolente, ela vai ser sempre benevolente, independente da situação. Uma pessoa calma, ela vai ser calma. Se eu ainda voltei, é porque não completei. Não tem como. Isso é importante. Jesus, quando falava com a gente assim: vigiai e orai. Eu vou vigiar o quê? Eu vou vigiar a mim mesmo, meus atos, meus pensamentos e as minhas palavras, para ver se está em concordância com a lei de Deus, que está em concordância para o amor ao próximo, se está em concordância para o amor a mim mesmo. Se aquilo é bom. Se não for, aí eu oro. Eu tenho que orar, porque orar é conversar com o meu Criador, é falar para Ele: Pai, alguma coisa não está legal. Me harmonize e volte à sintonia. Se tiver algum companheirinho aqui do mundo espiritual ao qual eu devo alguma coisa e ele hoje me persegue, eu peço perdão, mas auxilia ele primeiro, mas depois vem ao meu auxílio, para que eu possa me elevar vibracionalmente, me acalmar, respirar e tocar a vida em frente. Então, reforma íntima, ela não é feita do dia para a noite, ela não é feita com uma informação, ela é feita ao longo da nossa vida. Por isso nós somos imortais, e é por isso que nós reencarnamos, porque não vai ser numa única vida que nós vamos conseguir isso, não. Nós precisamos de muitas, muitas vidas, para trabalhar o que nós viemos fazer e o que nós precisamos fazer. É isso aí. Assim como a colheita, a reencarnação também é obrigatória. A questão 132 do Livro dos Espíritos, ela é clara a respeito disso. Deus vos impõe a reencarnação para que você possa se aperfeiçoar e completar o seu ciclo de evolução. Porque se a gente observar a lógica da vida, quando você olha para a realidade, você vê que a realidade, em todas as suas instâncias, tem princípio, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Até a galáxia tem um início, desenvolve-se, potencializa,
despotencializa e explode. Planeta, o nosso planetinha vai explodir uma hora. Mas eu espero que ninguém aqui esteja na hora da explosão. Não é possível que você vai aguentar nesse lenga-lenga, né, sem fazer seu projeto evolutivo até que o planeta exploda. Daqui por volta de 3 bilhões de anos, mais ou menos, segundo, né, os que previram. Bom, nós estamos diante de uma situação seguinte: quando você vê um pé de feijão, qualquer pessoa que vive na roça, que planta, criança que da escola, você plantou um pé de feijão, ele tem uma lógica, e essa lógica é dada por leis. A agronomia conhece isso profundamente. Nós já temos condições de entender até internamente, intimamente, desse serzinho que está evoluindo. Então, um pé de feijão não vai chegar até na metade do pé de feijão ali, cresceu até na metade ali, e na hora que os galinhos começarem, não, para, pronto, acabou, chega, não quer mais não. Não tem como, é lei, ele tem que ir até o final. O projeto é ir até o final. Nós, seres humanos, também é a mesma coisa. Então, a pessoa, às vezes, fica pensando, quantas vezes eu já respondi perguntas desse jeito aqui? Se eu quiser parar de reencarnar, eu posso? Eu quero ver até quando você aguenta. Porque, no fundo, quando você está no mundo espiritual, vai chegando um momento em que você não aguenta mais. Você tem que promover o processo de continuidade evolutiva. Da saudade. E quando a gente está aqui, por exemplo, imagina, eu fico me lembrando da mitologia grega. A mitologia grega é rica para dizer isso para nós. Eu me lembro das Graias. As Graias eram as 3 que pediram, né, a Zeus, elas pediram a imortalidade, mas elas não pediram a eterna juventude. E aí elas foram ficando velhas, e elas foram, né, completamente degenerando em todos os aspectos. Por resto, elas só tinham um olho, uma emprestava o olho para a outra. Foi quando, né, o cara foi lá e descobriu que elas tinham o olho, roubou o olho dela e foi até cumprir sua missão. Bom, depois vocês pegam lá para vocês verem. Ali claramente está dizendo o seguinte: não tem como você parar o processo, ele é contínuo. E quando você entende essa continuidade, a justiça, a beleza, a perfeição do processo, aí você entra nesse ritmo. E aí é quando você descobre aquilo que Jesus chegou aqui, disse para nós, na forma mais simples possível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim aqui para dizer para vocês e colocar setas no caminho, para indicar qual que é a maneira mais fácil de vocês saírem de um ponto e chegar no seu objetivo, rápido, sem sofrimento, sem muitos problemas. Vou te dar aqui a dica. Porque se você fizer isso, você vai evitar muito problema, muito drama, muito sofrimento desnecessário pelo caminho afora. Então, não recalcitre contra o aguilhão, não. Entra no esquema, entra na harmonia das leis universais. E uma delas é a reencarnação. Quer nós queiramos, quer não queiramos, é imposto. Isso aí, por que é imposto? Para castigar? Não. Para te permitir evoluir. Assim como um pai leva uma criança que está com 41 graus de febre, porque tem uma infecção, leva ao hospital, a criança vai arrastar, não, vai tomar injeção, e é aquela doída. E a criança está esperneando e chorando, e o pai olha e fala assim, não, depois ele vai ver que é bom para ele. Eu estou salvando a vida dele. Aí você vai ver que as nossas reencarnações são a maneira que Deus nos arrasta para levar para o hospital. Vou levar você para o hospital para você evoluir mais rápido. É aí que está a história. Na hora que a gente entender isso, fica tudo mais fácil. Na doação de órgãos, quando ocorre a rejeição do órgão recebido pelo paciente, existe alguma explicação espiritual para não ter dado certo? Sim, existe uma explicação.
A primeira questão é que, ao nós reencarnarmos, nós estamos bem vinculados a essa estrutura biológica. E tudo o que ocorre com ela afeta o perispírito, né? Ou seja, esse espírito que está aqui dentro, e tudo que também parte desse espírito afeta essa estrutura biológica. Então, se este espírito que aqui está teve, né, o seu plano de estar aqui, e por alguma escolha, né, em detrimento do seu livre-arbítrio, o levou a um desencarne precoce, em várias as situações, vai depender do esclarecimento deste espírito, no que se refere à aceitação do seu desencarne precoce. Tem que ser muito esclarecido. Porque muitos, quando desencarnam, principalmente se são desencarnes precoces, eles vão se encontrar no estado de confusão e de muito arrependimento. Aí, principalmente, se ocorre um processo de doação desses órgãos, por isso que tem que ser feito um trabalho muito esclarecedor entre todas as pessoas. As famílias têm que conversar um entre os outros, né? Porque as famílias têm dificuldade de falar da morte, e somente quando ocorre que vão pensar nas decisões que têm que ser tomadas. Então, a questão da doação de órgãos, ela tem que ser um processo consciente. A pessoa tem já manifestar esse desejo em vida, para que, se infelizmente, seja por um outro fator, uma outra doença, ou seja por um acidente ou qualquer fato que o leve a um desencarne, e haja a possibilidade do corpo físico proporcionar a manutenção da vida de outros, que é um fato assim, né, muito esclarecedor, muito magnífico para o espírito que tem esse desprendimento. Sim, ele estará falando bem, ele estará multiplicando, até com a sua própria morte ele proporcionou o bem para o outro, né? Isso vai vir em retorno para ele. Agora, se ele não aceitar, se ele não queria isso em vida, a espiritualidade diz que alguma das razões para a rejeição do órgão, falando os termos espirituais, podem ser relacionadas ao espírito do doador que não aceitou aquele processo. E ele interfere na esfera psicoespiritual do receptor e ocorre então a rejeição do órgão. Pessoal, infelizmente nosso tempo terminou. Tem muitas perguntas aqui, elas vão ser respondidas na próxima terça-feira, tá ok? Muito obrigado.